eles vão afirmar que é Emmanuel Macron. Ainda mais que o nome Emmanuel Macron está registrado no livro de Isaías capítulo 7. Eles vão dizer, agora chegou o nosso Emmanuel. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Bom, meu nome é Romilson, estamos aqui para lançar mais um vídeo. Veja bem, meus irmãos, desde 2017 nós estamos lançando vídeos no YouTube onde nós estamos mostrando que as duas bestas do Apocalipse estão em cima da terra. E novamente hoje eu quero voltar a falar sobre essas duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, nós já mostramos aí que é o Antimachia, o filho da perdição, que muitos conhecem como Anticristo. É o Antimachia. Nós já mostramos que ele é Emmanuel Macron. Os pastores, os líderes das denominações não têm coragem de mostrar o Anticristo, o Antimachia para as pessoas, para os crentes. Mas o Eterno levantou nós desde 2017. E muito antes dele ganhar a eleição na França, nós estamos mostrando que ele é o filho da perdição. O Anticristo, que vai vir com o nome de Emmanuel, já está no mundo, já surgiu na Europa, ele levantou, é o candidato favorito para ser eleito lá na França. Ele já chegou. E nós também mostramos que o falso profeta, a besta que sobe da terra, é o Papa Francisco. O cenário foi armado, o palco foi armado e os atores já estão em cena. Emmanuel Macron, o Anticristo. Papa Francisco, o falso profeta. Todos os dois estão sobre a face da terra. Então, hoje eu quero voltar a falar sobre isso novamente. Veja bem, meus irmãos, eu quero falar primeiramente sobre a primeira besta. Aliás, sobre a segunda besta, a besta que sobe da terra. A Escritura fala de uma besta que subiu da terra. Quem é essa besta que sobe da terra? Essa besta que sobe da terra é o Papa Francisco. É o falso profeta. É ele que vai liderar a religião mundial no mundo inteiro. A Escritura diz que essa besta que sobe da terra, ela tem 2 chifres. E ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Por que 2 chifres? Porque chifre nas Escrituras representa poder. O Papa tem o poder político e o poder religioso no seu comando, nas suas mãos. Então ele é chefe de Roma, ele é o presidente de Roma e chefe da Igreja Católica. Ele tem esses 2 poderes nas suas mãos. Então o chifre significa poder, poder religioso e poder político. Ele que comanda Roma e é ele que comanda a Igreja Católica. E é interessante, meus irmãos, que o Papa Francisco, ele é o primeiro jesuíta, é o primeiro Papa jesuíta que entrou no Vaticano. Nunca houve um Papa jesuíta na história, mas esse é o primeiro Papa jesuíta que entrou no Vaticano. O que tem ele ser jesuíta? Jesuíta é uma seita maligna. Os jesuítas, quando eles vão entrar para essa seita, as pessoas quando vão entrar para essa seita para ser um jesuíta, ele tem que fazer um pacto. E nesse pacto ele promete perseguir os crentes, massacrar os crentes, pegar as crianças dos crentes e bater com a cabeça delas na parede. The false prophet kills people who don't follow the Antichrist. Revelation 13:15. Coincidentally, Pope Francis is the first such pope in the history of the Roman Catholic Church to be a Jesuit. Who can cause more harm and martyrdom than a Jesuit pope? One of the main enforcers of the Roman Catholic Inquisitions were the Jesuits. Circa 1400, heretics are tortured and nailed to wooden posts during the Roman Catholic Inquisition. Pope Francis has taken and administered this same satanic Jesuit oath, which includes the following appalling statements. I promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage war, secretly and openly, against all heretics and Protestants, as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, nor condition, and that I will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive those infamous heretics, rip open their stomachs and wombs of their women, and crush their infant heads against the walls in order to annihilate their execrable race. Massacrar a cabeça das crianças, dos crentes nas paredes. Então os jesuítas, eles odeiam crianças, principalmente criança de crente. Por quê? Porque
Eles querem afrontar o próprio Criador e afrontar o próprio Mashiach. Então eles fazem esse pacto de pegar a cabecinha das crianças de crente e dar com elas na parede. O Papa fez esse voto porque ele é jesuíta. E existem rumores aí de que o Papa Francisco e aquele outro Papa que está lá já participou de missa negra, matando criança, consagrando criança para Satanás em missa negra. Vou colocar aí um vídeo aí, mostrando aí esses boatos que tem aí, de que, esses rumores aí de que ele já fez isso com crianças. Vou colocar o vídeo para vocês verem. La noticia un poco dura. El Papa Francisco, Ratzinger y el Papa Nicolás son acusados de sacrificar niños en misas negras por el Tribunal Internacional de Derecho Natural. Hace apenas unos días dimitía el general de la Orden Jesuita, el español Adolfo Nicolás, sin explicación ninguna. Então, meus irmãos, o Papa Francisco, não é isso aí que as pessoas estão pensando, não. Ele é o falso profeta. É ele que vai comandar essa religião mundial no mundo inteiro. Por isso que ele está correndo de um lado para o outro e unificando as religiões. Por isso que ele foi lá onde era a Torre de Babel lá, tudo aquilo ali tem uma simbologia. O cronograma vai incluir um serviço de oração interreligioso no Zigurat de Ur. Por isso que eles querem inaugurar agora aquele templo lá na Arábia Saudita, lá naqueles países do Oriente Médio lá, chamado de Crislã. É onde eles falam da família abrâmica. Ali vai estar a religião do judaísmo, islamismo e cristianismo. Cada um daqueles templos ali vai estar virado para a sua sede. O islamismo vai estar virado para Meca, lá para Meca, para o Oriente Médio. O templo de Jerusalém ali que eles fizeram ali vai estar virado para Jerusalém, para o judaísmo. E o catolicismo, o templo do catolicismo ali vai estar virado para o Vaticano, para Roma. Mas tudo isso aí é a Babilônia. Tudo isso aí, meus irmãos, vai ser liderado por esse falso profeta, o Papa Francisco. Então, meus irmãos, quando o Papa Francisco chegou, lá já tinha um Papa no poder. Eles tiraram aquele Papa para colocar ele. Eles tirou. Onde já se viu isso? Tem 2 papas lá no Vaticano hoje. Porém, eles introduziram o Papa Francisco porque ele que é o falso profeta. E é ele que é o Papa do final dos tempos. Quando ele chegou lá no Vaticano, ele virou e falou assim: eles me chamaram para ser Papa no fim do mundo. Vou colocar a revista aí para vocês verem. Ele está mostrando aí uma mensagem subliminar, que ele chegou no fim. Por quê? Porque ele vai governar os 7 anos da tribulação junto com o anti-Mashiach. Ele vai andar lado a lado com o anticristo, com o filho da perdição, com o anti-Mashiach, com o filho do diabo. Então quando ele ganhou, o fotógrafo fotografou um raio caindo no pentestal do Vaticano. O raio caiu no pentestal do Vaticano. Vou colocar o vídeo aí para vocês verem agora. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Depois, um segundo raio cai. Que um raio atingiu a Basílica de São Pedro. O Eterno estava dando um sinal que o falso profeta estava acabando de chegar na Terra. Então, meus irmãos, esse raio caindo no pentestal do Vaticano representa Satanás. Porque Yahshua disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Ali, na hora que o Papa tomou posse, caiu um raio no pentestal do Vaticano, mostrando que o poder das trevas estava chegando ali agora. E é interessante que quando o Papa soltou uma pomba, falei isso em outros vídeos meus, quando eu soltou uma pombinha branca ali em comemoração à paz, o que aconteceu? Uma gralha e um corvo pegou a pomba e deu uma surra na pomba. Bateu muito na pomba, uma gralha e um corvo. Interessante que corvo não costuma atacar pombo para nada. O que o Eterno está mostrando com isso aí? O Eterno está mostrando que o corvo representa o anti-Mashiach, representa o filho da perdição, representa Emmanuel Macron. E a gralha representa o Papa. Vai juntar os dois para poder perseguir a igreja, a pomba. Aonde a igreja é chamada de pomba? No livro de Cantares, capítulo 2. O Eterno, ali Yahshua fala assim: pomba minha, que habita no meio das fendas. Mostrando que a igreja dele é a sua pomba. E a igreja que ficar para trás aqui no primeiro arrebatamento, que não subir no primeiro arrebatamento, a mulher que vai fugir para o deserto, que é a igreja, ela vai ser perseguida por 1260 dias. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, fala que ela vai ser entregue
Não aqui no Brasil, mas lá na Europa, naqueles países para lá, fala que a igreja vai ser entregue na mão da besta por 42 meses. E a besta vai perseguir ela e vai massacrar ela, vai dar uma surra violenta nela e vai matar. Vai matar os crentes que estiver para lá, eles vai ser decapitado. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, fala que eles vão ser decapitados, vai cortar a cabeça deles. Vai ser igual na época dos apóstolos. Livro de Daniel, capítulo 7, fala que os santos serão entregues nas suas mãos. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse negócio do Papa soltar essa pomba aí e juntar essas 2 aves aí para bater nela, isso significa que o corvo representa o anticristo, representa o antimachia, o filho do diabo. E a gralha representa o Papa, representa o falso profeta. Vai juntar o antimachia e o falso profeta para poder perseguir a pomba. Tá entendendo, meus irmãos? Enquanto a coisa é séria? É isso aí, meus irmãos. Isso que nós estamos alertando. Os pastores não têm coragem de alertar ninguém. Estão tudo acovardado e também não conseguiu ver nada. Estão mais cegos do que aquele cego lá que Alcha falou lá. Se um cego guia um cego, ambos cairão no buraco. Então tá tudo cego, é Laodiceia. Por isso que Alcha falou: vocês são cegos, pobres, desgraçados, miserável e nu. Aconselho que compre de mim colírios a fim de ungir os teus olhos, a fim de que veja, e vestes para cobrir a tua nudez. Essa é a condição de Laodiceia e dos pastores. Não consegue ver nada. O anticristo, o antimachia e o falso profeta tá aí, ó, na terra, andando aí para baixo, para cima, fazendo todas essas coisas e eles caladinhos. Eles não querem denunciar as obras das trevas, esses pastores. Mas nós, o Eterno levantou nós que foi para isso, para mostrar quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o antimachia. E nós estamos aqui para mostrar o antimachia, o filho da perdição, Emmanuel Macron, e o falso profeta é o Papa Francisco. Vamos lá, meu irmão. Então, ele parece um cordeirinho, o falso profeta, a besta que sobe da terra, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Parece um cordeirinho, mas fala como um dragão. Ele blasfema o tempo todo. O Papa Francisco, ele pega a Bíblia e fala assim, ó: esse livro aqui eu carrego isso. Ele conta a história do fracasso de Deus. Ele conta a história do fracasso de Deus. Aí ele pega e fala que Yahshua fracassou quando morreu lá no madeiro pregado. Vou colocar o vídeo agora para vocês verem. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Vou colocar outras heresias aí agora que vocês viram aí ele blasfemando. Vou colocar outras heresias aí para vocês verem aí ele blasfemando também. Falando aí que a criação aí foi de evolução. Ele querendo desqualificar o Criador. Vou colocar para vocês verem. E vou colocar outras heresias aí. Então olha aí para vocês verem. Esse homem é o falso profeta. Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. O diabo fala na boca desse homem. Então agora que vocês viram aí o falso profeta falando aí, o falso profeta falando aí, o que ele vai fazer? Ele vai preparar o caminho para o antimachia chegar. É o que ele está fazendo, desde o início. Ele está fazendo isso, ele está preparando o caminho para o anticristo, para o filho da perdição chegar. Emmanuel Macron. Por isso que ele fala aí assim, ó, que o mundo receba o espírito de Emmanuel. Ele fala que o mundo tem que receber o espírito de Emmanuel. Ele está preparando o terreno. Assiste o vídeo aí para vocês verem. A besta que sobe da terra já está aí pronto, criando o cenário aí, ó. Todo mundo já viu que ele é o falso profeta. Até os padres já estão falando que ele é o falso profeta, que ele vai para apresentar a besta ao mundo. Afirmar que Bergoglio é o falso profeta tem uma importância e um valor realmente incomensurável. É isso que nos coloca na certeza do fim dos tempos. O que ele falou agora na última reunião lá no Vaticano, lá na missa do Galo lá? Ele não quis nem citar o nome de Jesus, ele já está jogando Jesus pro escanteio. Ele já está pegando a Bíblia e falando que aquilo ali é o fracasso do Criador. Mas o nome Emmanuel, esse ele põe para frente. Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Enterneça o nosso coração, frequentemente endurecido e egoísta, e nos torne instrumentos do seu amor. Então, meus irmãos, esse é o papel dele. Por quê? Porque a Escritura fala que Alial, Elias, ele vai vir para preparar o caminho para Yahshua quando Yahshua vier. Elias vai vir, Alial vai voltar novamente com marcha, com Moisés. E eles vão pregar durante 1260 dias, os 3 primeiros anos da tribulação. E a Escritura nos fala que Alial no Velho Testamento orava para que não chovesse. E ele também orou uma vez e fogo caiu do céu para mostrar que o nome do Eterno é Yahweh, e não Baal, e não o Senhor.
o Papa Francisco vai vir se passando pelo Elias, pelo Alial, para poder enganar os judeus, os Yaldias. Ele vai afirmar que ele é o Elias que haveria de vir, que está registrado no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Ele vai falar que ele é o Elias. E o anticristo, o antimachia, vai falar que é o Messias que haveria de vir, que os judeus estão esperando há quase 2000 anos. Então, para ele enganar eles, ele tem que fazer fogo descer do céu, porque Elias fazia fogo descer do céu. E no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 ao 12, ali fala que a besta, o falso profeta vai fazer fogo descer diante do anticristo, diante da besta, diante do antimachia. Todos dois são chamados de besta. Mas o falso profeta vai fazer fogo descer diante do anti-Messias, do anti-Machia, do filho da perdição. Para quê? Porque ele vai fazer fogo descer e vai virar para os judeus, para os Yaldim, e falar: aí o Messias de vocês aí, ó. Esse é o Messias que vocês estão aguardando. É esse aqui, ó. E eu sou Elias, olha eu orando e fogo descendo. Então, os judeus vão cair igual um patinho no início, porque ele vai se passar por Elias. E o anticristo, o filho da perdição, vai se passar pelo Messias, vai se passar por Yahshua. É tanto que muitas pessoas hoje dizem que o Filho do Eterno, o seu nome, ele tem o nome de Emanuel, mas esse nome nunca pertenceu ao Filho do Eterno. Os apóstolos nunca chamou ele com esse nome. O que está registrado no livro de Mateus ali é um acréscimo feito pela Igreja Católica. Yahshua nunca foi chamado de Emanuel. Seu nome é Yahshua, que significa Yah salve, Yah é a salvação. E o nome Emanuel é uma blasfêmia, que significa Deus conosco, Deus entre os homens. Por quê? Porque o anticristo, o filho da perdição, vai afirmar ser Deus na terra. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Então esse é o papel dele. O papel dele é preparar a nova religião mundial para que todos venham adorar a besta. É o falso profeta que vai mandar fazer uma imagem para o Emmanuel Macron. É ele que vai mandar fazer uma imagem para ele. Quando ele sofreu um atentado, ele vai fazer uma imagem para ele. Tudo indica que ele vai receber um atentado, vai receber uma ferida de morte na cabeça. E aí a Escritura nos diz que ele vai voltar à vida. E aí o falso profeta vai orar para ele voltar à vida, para ele receber o fôlego de vida de volta. E aí a terra inteira vai se maravilhar adorando o anticristo, o antimachia. E o falso profeta vai incentivar, vai induzir as pessoas a fazer uma imagem para ele, em homenagem a ele. Isso está lá naquela inauguração do túnel. Ele fez esse ritual aí, ó. Isso aí aconteceu, se eu não me engano, foi em 2016. Vou colocar um pedacinho para vocês aí, para vocês verem lá a besta lá sendo representada por um bode e o falso profeta vindo e orando por ela. Vou colocar aí para vocês verem. A besta parece ter sido ferida na cabeça. Leva as mãos à cabeça e vai caindo. Observe que a segunda besta ressuscita a primeira. Então agora que vocês viram aí a encenação aí, feita lá na inauguração do túnel lá, eles já estão mostrando que as duas bestas, eles já estavam mostrando que as duas bestas estavam em cima da terra. Então o falso profeta, o Papa Francisco, sua finalidade é preparar o caminho para Emmanuel Macron. Por isso que os dois encontraram lá e pegaram na mão lá e abraçaram, se beijaram. Por quê? Porque todos os dois é jesuíta. O Emmanuel Macron também ele é jesuíta, todos os dois é dessa seita. E os dois personagens do final dos tempos. Um é a besta que sobe do mar. Mar também representa poder político. Mostrando que ele vem do meio da política. E mar também representa povos, multidões, nações e línguas. Vai ser quando ele vai ser aclamado. Quando ele vai ser aclamado como sendo o Machia de toda a terra. Tá entendendo, meus irmãos? Então agora que eu falei da primeira besta, eu vou falar da segunda besta agora. A segunda besta é quem? A segunda besta é a besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. A besta que sobe do mar é Emmanuel Macron Frederic. O seu nome todo tem um significado. Emmanuel significa Deus conosco. Está profetizado lá no livro de Isaías capítulo 7, fala: eis que a jovem, não é virgem não, porque aquele livro está falando de Maria não, na Bíblia de Jerusalém fala: eis que a jovem, conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emmanuel. Então o Eterno, de certa forma, estava mostrando que ia vir uma criança nessa terra que iria chamar-se Emmanuel. Mas não é o seu filho, é o filho da perdição. E essa criança não ia nascer de uma virgem, ia nascer de uma jovem. É jovem. E já não era mais uma mulher virgem. É uma mulher que já tinha tido relação sexual com algum homem. Não era virgem. Então o que acontece?
Esse nome já está profetizado no livro de Isaías, capítulo 7 e capítulo 8. Esse Emanuel está lá no capítulo 8 falando que ele vai vir com asas abertas. E ele vai vir para destruir Israel. Então Israel rejeitou as águas de Siloé. Está registrado no capítulo 8. As águas de Siloé é Yalcha. Israel rejeitou Yalcha, as águas de Siloé. Então vai vir agora o Emanuel. E eles vão aceitar ele. Vão receber ele como o Messias deles. Então, meus irmãos, já foi profetizado. Vai ser fácil ele ser recebido com esse nome. Por quê? Porque esse nome ele é invocado. O nome Emanuel é invocado no cristianismo, no espiritismo, no islamismo também eles aceitam esse nome, e no judaísmo, porque está no Velho Testamento. E no cristianismo, porque está no livro de Mateus, um acréscimo feito pela Igreja Católica, e os crentes acham que o nome do Salvador é Emanuel. Por isso que o Papa está pregando Emanuel. Por isso que ele veio com esse nome, então, que já veio com esse nome para poder enganar a massa inteira. E no judaísmo também vai ser aceito. E no espiritismo, por quê? Porque Chico Xavier incorporava um espírito chamado Emanuel. Quando ele ia fazer as suas cartas, ele incorporava esse demônio aí. Então, meus irmãos, vai ser aceito em toda a religião. E Emanuel Frederico. Frederico significa príncipe da paz. Ele vai se passar pelo príncipe da paz. There will be temple and there will be peace. Real peace in the entire world. Michael, aquele que é semelhante ao Altíssimo, é outro título do nome dele também. E ele também é chamado de Macron, que significa a grande marca, porque ele que vai trazer a marca da besta. E o seu número será 644. Não é 666 não, é 644 porque esse é o número do seu nome. Quem quiser assistir o vídeo, assista lá que eu já fiz um vídeo mostrando que não vai ser 666, vai ser 644. É lógico que se vier 666 você também não vai receber. Mas tudo indica que é 644, que é o número do nome da besta. E as escrituras também nos mostram que ele será príncipe. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, fala, ele fará firme aliança com muitos por uma semana ali é uma semana de 7 anos, o antimachia, o filho do diabo, vai fazer um pacto, uma aliança com Israel e os palestinos, durante uma semana, só que o texto está dizendo que ele tem que ser príncipe, deixa eu ler sobre ele aqui no livro de Ezequiel, capítulo 21, diz assim, quanto a ti, príncipe de Israel, ímpio e perverso, cujo dia se aproxima com o tempo da iniquidade final. Está falando que a hora que chegasse a iniquidade final, ele ia chegar. Chegou. Sodoma e Gomorra tem inveja desse mundo. Sodoma e Gomorra tem inveja da terra hoje. Então o filho da perdição, o líder dos homens sexuais, porque ele já soltou esse rumor lá na França, lá mostrando que Emmanuel Macron é homossexual. Já saiu várias reportagens falando que ele teve caso com um cara lá da rádio lá. E no livro de Daniel fala que o anticristo, o filho da perdição, não terá desejo por homens, não terá desejo por mulheres, aliás, não terá desejo por mulheres, seu desejo será por homens. Então tudo leva a crer que aquele casamento é de fachada. E aí o que acontece? Aqui está dizendo que ele vai chegar no tempo da iniquidade, no tempo da sodomia, tá entendendo? Aí vem assim diz Ial, tirarei-lhe o diadema, a coroa da cabeça, removei a sua coroa, nada continuará como era. O que é baixo será elevado, e o que é elevado está abaixado. Ruína, ruína, eis o que eu farei, como não existiu antes de vir aquele a quem pertence o julgamento, a quem eu o entregarei. Tem uma tradução que vai virar e falar assim, tira a coroa da cabeça dele e entregue a quem é de direito.
Quem é o dono da coroa? Quem é o verdadeiro Mashiach dos judeus, dos Yaldias? Yahshua Mashiach. Por isso que o texto em algumas traduções fala, tira a coroa da cabeça dele, porque essa coroa pertence a Yahshua, o príncipe dos exércitos de Yah. É ele que é digno dessa coroa. Mas eles estão fazendo uma coroa para pôr na cabeça de Emmanuel Macron. Vou colocar para vocês verem que os judeus já estão esperando ele para poder pôr essa coroa na cabeça dele. The rabbis are expecting the imminent arrival of the Messiah. I'm going to share with you guys parts of an article that just came out from Breaking Israel News titled, Israel's Top Rabbi. I'm currently in discussions with the Messiah himself. E os judeus já começaram a criação de uma coroa de ouro para a iminente chegada do seu Messias. E vale lembrar que em Ezequiel 21 também confirma que o anticristo receberá uma coroa. Então, meus irmãos, o anticristo, o antimashiach não tem nada a ver com o Jared. Muitas pessoas dizem, Jared, que Jared, moço? O antimashiach vem do antigo Império Romano. O antigo Império Romano é lá na Europa. É tanto que Roma está lá na Europa. Roma faz parte da Europa. O antigo Império Romano pertence à União Europeia. Ali, aqueles países ali, França, Espanha, Alemanha, são aqueles países ali que vai formar os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. E esses 10 países vão dar o poder para ele governar o mundo. Emmanuel Macron já falou que vai criar agora, nesse ano agora, um exército. Já vai assinar para criar um exército com 10 países. Olha a revista na tela aí para vocês verem. Então, ele que é o filho da perdição. É ele que é o filho da perdição. Ele surgiu lá na Europa. Se tornou presidente da França. E agora nós mostramos que depois de presidente ele ia se tornar líder da Europa inteira. Ele agora é presidente de toda a Europa. Ele está na condição certinha para assinar o acordo de paz. 13 anos depois, Paris volta a ser o centro da Europa, depois de a França assumir este sábado a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. O programa de governação francês é ambicioso e aponta a uma Europa poderosa e soberana. E acima de tudo, ele é príncipe de Andorra. Emmanuel Macron é o príncipe de Andorra. Jared não é príncipe de nada. Jared mora nos Estados Unidos. Jared não é da Europa. Então o filho da perdição tem que surgir no antigo Império Europeu ali, ó, ali na Roma, o antigo Império Romano, é ali que nasce o filho da perdição, é ali que está aquele formato da Torre de Babel ali, o Coliseu ali, ó, é ali que está ali o parlamento, aliás, o parlamento europeu tem o formato da Torre de Babel, então tudo parte dali. É ali que está aquele túnel de São Gotardo, é ali que está o Vaticano. Tudo está ali, foi ali que surgiu a guilhotina ali na França, ali, ó. Tá tudo ali naquele lugar ali. É ali que tem que nascer o filho do diabo. A França teria uma democracia, novas leis e uma forma notável e inesquecível de justiça que seria inaugurada no palco revolucionário. A guilhotina. In fact, the guillotine, and perhaps main weapon that the Antichrist will use to kill martyrs during the Great Tribulation, Revelation 20 verse 4, was invented in France and used extensively in French history. Então, irmãos, ele tem que ser príncipe, porque senão ele não serve para poder fazer o acordo de paz. Está escrito aqui no livro de Ezequiel, príncipe, ó, quanto a ti, príncipe de Israel, porque ele vai se passar por príncipe de Israel, ímpio e perverso, filho do diabo. Tá entendendo aí, meus irmãos? É descendente da serpente. Então, vamos lá agora. Ele tem que ser então príncipe. Daniel, capítulo 9, versículo 27. O príncipe que há de vir fará uma aliança, vai assinar. Jared não é príncipe, então tá aí. Ele nasceu no dia 21 de dezembro, é o dia das trevas, o dia de Yul. 21 de dezembro é o dia das trevas, é o dia de Yul. 21 de dezembro é o dia que nasce a criança da promessa, que as religiões estão esperando aí já, ó. Já é falado nessa criança da promessa, Deus da Torre de Babel, Deus da época de Nimrod, já falava lá no menino Tamuz, o Deus Sol que haveria de vir. A criança da promessa é o Deus Sol, que nasce no dia 21 de dezembro. Macron nasceu no dia 21 de dezembro, vou colocar a capa da revista para vocês verem. Essa criança da promessa, ela vem para restaurar as florestas.
Macron está preocupado com a Amazônia. Por isso que Emmanuel Macron está preocupado com o clima da Terra. Por isso que ele vai aparecer como salvador de todos os problemas mundiais. Porque ele vai vir para trazer a solução para a paz no mundo inteiro. Ele vai trazer a falsa paz para o mundo inteiro. Ele vai trazer a solução para o clima. Por isso que ele está preocupado com a Amazônia. Por quê? Porque ele é a criança da promessa que haveria de vir, que cuida das florestas. É o Deus Sol, é o Tamuz, é o Deus Sol da Babilônia, é o Jesus do cristianismo, é o Deus Sol que a Igreja Católica carrega lá dentro da Igreja Católica, aquele ostensório. Esse é o menino de olhos azuis. Não é Yalcha, o moreno, que vem lá da terra de Israel, queimado de sol. Não. É o galego, é o de olhos azuis. Esse é o Jesus. Esse é o filho da perdição, que o mundo está aguardando com ansiosidade. Mas a igreja verdadeira conhece quem é o seu noivo. A igreja verdadeira conhece Yalcha, sabe que ele é hebreu, ele não é romano, ele é lá da Terra Santa. Seu nome é em hebraico, Yalcha, que significa Yal salva. Esse é que é o Filho do Eterno, esse é que é o verdadeiro Machia. O ungido do Eterno é Yalcha, não é Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é uma farsa. Então o filho da perdição nasceu no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro é o signo de Sagitário. Sagitário começa em 21 de novembro e vai até 21 de dezembro. 21 de dezembro é o limite do signo de Sagitário. Sagitário é um homem com um arco na mão. É o cavaleiro branco do livro de Apocalipse, capítulo 6. Lá diz assim: Yalcha, quando abriu o primeiro selo, e uma voz falou: vem. E apareceu um cavalo branco e um homem montado nele com um arco na mão. Ele tinha um arco sem flecha. O cavaleiro ali do Apocalipse, capítulo 6, é o filho da perdição, é o cavaleiro montado num cavalo branco, e o cavaleiro não tinha flecha no seu arco. Por quê? Porque ele vai tentar resolver a paz mundial do mundo sem guerra, trazendo a paz mundial sem guerra. É uma falsa paz. Por isso que a Escritura diz: quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição. Então ele vai trazer a falsa paz. Ele é o cavaleiro branco. O branco representa a paz. Ele é o filho da perdição. Ele é o homem. Ele é o cavaleiro que vem com um arco na mão sem flecha. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Por isso que ele é do signo de Sagitário. O signo de Sagitário é um cavaleiro com um homem segurando, é um cavalo com um homem segurando um arco na mão. Tá entendendo, meus irmãos? Tá tudo aí diante dos nossos olhos. E como eu falei no início, é ele que vai trazer a marca da besta. Já está sendo preparado. Já está sendo preparada a marca da besta. Ela vai vir na forma de um adesivo que vai ser colocado sobre a mão ou sobre a testa da pessoa. Vai ser a marca da besta, contendo o número dele. Ninguém vai comprar e nem vender se não tiver o número da besta na sua mão ou na sua testa. E o número será 644. Esse número representa o nome dele. Quando você soma Emmanuel, no grego dá 644. Eles trocaram o número. Se você não assistiu lá, vou deixar a descrição do vídeo aí, você assiste lá. O vídeo onde nós mostramos que a marca da besta não vai ser 666, 644. É um aviso para a igreja que vai ficar aí na terra aí, para não receber essa marca. Nós estamos lutando para subir. Nós não sabemos se nós vamos conseguir, mas estamos clamando o Eterno da graça para nós subir nesse primeiro arrebatamento. Porque quem não subir vai ser perseguido pelo filho da perdição, pelo filho do diabo. E o Eterno vai usar o Brasil para guardar a igreja durante 1260 dias. Porque nós já mostramos aí o mapa mundial aí. O mapa mundial forma o Apocalipse 12. O dragão está lá na Europa, a cabeça do dragão ali, a China, que o pessoal ali forma o dragão. A cabeça está na Europa. E o cérebro do dragão é a França, onde está Emmanuel Macron. Ali aparece também no mapa mundial a criança, que é o feto, o filho varão, mostrando que muitos irmãos vão sair da África como vencedores para poder subir nesse arrebatamento. As asas da grande águia, que está lá registrado no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai vir para o Brasil, porque a águia está com os pezinhos posando no Brasil. O Brasil é o lugar onde a igreja será alimentada por 1260 dias. Aqui é o lugar que produz mais alimento no mundo, é o celeiro do mundo. Mas tudo indica que Yellowstone, o vulcão Yellowstone vai entrar em erupção, e aí os Estados Unidos vai ter que vir para o Brasil. E aí a besta lá na Europa, ela vai estar longe da igreja que vai estar aqui. Por isso fala assim, ó, a mulher fugiu para o deserto, para longe da vista da serpente, para longe do dragão. O dragão está do outro lado de lá.
E diz que ele vai vomitar água para poder destruir a mulher. Água são exércitos. E o Eterno vai abrir a terra e vai engolir o seu exército. O Eterno vai usar o Brasil para proteger a igreja, mas ela ainda vai passar por muita perseguição. Então, meus irmãos, eles já estão. Quem está falando isso ali, que o Messias deles vai chegar esse ano, são judeus maçônicos. Judeus maçônicos. Por quê? Porque a maçonaria está por trás de tudo isso aí. Os maçons querem edificar o templo lá em Jerusalém. Eles querem construir o templo, porque o sonho deles é ver o templo erguido. O sonho deles é ver o templo erguido. Emmanuel Macron é maçom. É maçom. E tudo indica que ele é grau 33, porque ele é o líder dos maçons. O Papa Francisco é maçom. Olha o Papa Francisco fazendo um gestinho aí com a mão aí para vocês verem, mostrando que ele é maçom. Esses dois homens é da maçonaria. E aqueles judeus que estão lá, aquela maioria daqueles judeus ali que está ali na frente hoje ali, do judaísmo ali, é maçom. Trabalha para a nova ordem mundial, trabalha para os Rothschilds. Então é eles que estão preparando o cenário para o filho da perdição chegar. Emmanuel Macron foi apresentado pelos Rothschilds, um grupo de judeus maçons. Macron is very smart economically, having worked for the Rothschilds Banking Corporation. In 2008, Macron became an investment banker with Rothschild and, surprisingly, was promoted from an entry-level position with the Rothschild banking system to a partner after just 2 years. In just one meeting, Macron convinced the Rothschild banker to make him a partner within 3 hours of talking to him, which the banker said was unprecedented. He made a $10 billion deal there, earning his nickname, the Mozart of Finance, and has a net worth of already $32 million, despite saying he's not a millionaire in his presidential run documentary. Foi eles que ergueram ele, são eles que estão dando poder para ele, são eles que vão colocar ele no pedestal, são eles que vão introduzir ele para dentro do templo lá em Jerusalém, em Jerusalém. Então, meus irmãos, eles já estão dizendo, o nosso Messias já está de pé diante do Muro das Lamentações. Mas quem é que estava de pé diante dos Muros das Lamentações fazendo oração com um gorinho na cabeça? Emmanuel Macron. Olha a foto aí para vocês verem. E Emmanuel Macron também, meus irmãos, ele já está afirmando que ele é o Deus Júpiter. Ele falou, vou governar a França como Deus Júpiter. Lá na França ele já é chamado de o Deus Júpiter. The Antichrist will claim to be God and is worshipped. 2 Thessalonians 2 verses 3 and 4. Macron has already claimed he will rule like the Roman god Jupiter, in homage to the highest pagan god in the Roman and Greek pantheons, the king of all the gods in ancient Roman religions. In open reference to this, Macron's own nickname in France now is Jupiter. Júpiter é Zeus. Júpiter é na língua romana, ela é em Roma. Mas Júpiter na Grécia era conhecido como Zeus. E eu lancei vários vídeos aí falando que Zeus na mitologia grega, ele se transformou em um touro para conquistar a princesa chamada Europa. Aí quando ele conquistou ela, ela subiu sobre os ombros dele e ele saiu navegando com ela no meio do mar. Por quê? Porque Zeus, ele está surgindo do mar. Emmanuel Macron é a besta que sobe do mar. Tem uma revista da The Economist aí mostrando ele andando por cima do mar, se passando pelo mar Chia. Então a besta que sobe do mar. Zeus conduziu a Europa nas costas pelo mar. A princesa Europa, ele se transformou em um touro. Ele se transformou numa besta. A mitologia grega conta que Zeus se transformou numa besta para poder conquistar a Europa. E o que vai acontecer? A Europa vai dar o poder para Emmanuel Macron. E aí Emmanuel Macron vai fazer o quê? Carregar a Europa sobre os seus ombros. Por quê? Porque ele é o deus Júpiter. Ele é Zeus da mitologia grega. Ele é o deus dos deuses. Ele afirma que ele é o deus dos deuses. Aonde é que ele vai afirmar ser Deus, homens? Livro de Ezequiel, capítulo 28. O Eterno fala assim, você afirma ser Deus, mas não passa de um homem, é um mortal. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que ele vai se assentar no templo, ostentando como se fosse o próprio Criador, afirmando ser Deus na terra. Então esse rapaz aí, o seu nome já fala, Emmanuel, Deus conosco. E muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas têm adorado esse homem.
quando ele se candidatou, as pessoas adoravam ele. As revistas falam que as pessoas ficavam estonteantes quando viu ele falando, lá fazendo o seu comício, elas ficavam estonteadas. O Macron foi simplesmente genial. Haaretz News had this to say about Macron. When he takes the stage at rallies, you can feel Emmanuel Macron's messianic dimensions, the audience's near sexual ecstasy, his followers' blind faith, his speechwriters' evangelical messages. People yearn to get a picture with him, speak with him, touch him. Macron's friends describe how the president is a grand séducteur, a man who uses his prodigious gifts to get whatever he wants. The Financial Times, quoting a source who has known Macron for years, detailed how he seduces everyone and then he kills. The FT source says Macron is always charming, especially with enemies and those hostile to him. Elas ficavam hipnotizadas. Por quê? Porque no livro de Daniel fala que ele terá um poder tremendo de oratória. Ele deu uma palestra lá nos Estados Unidos, lá, que todo mundo bateu palma para ele de pé. Our Congress gave him a 3-minute standing ovation. Our Congress gave him. Por quê? Porque ele falou o inglês melhor do que o Donald Trump e deu uma palestra ali para eles ali, foi excepcional. Ele terá um poder tremendo de oratória. Está registrado no livro de Daniel. Aí, vocês querem ver ele ter um poder tremendo de oratória, é a hora que Satanás encarnar nele, porque é aí que ele vai falar mesmo. Aí ele vai desembaraçar tudo, porque ele vai estar falando através do diabo. Então, meus irmãos, as pessoas lá na Europa e em várias partes do mundo já estão adorando esse homem. Vou colocar um vídeo aí para vocês verem o jogador prostrando diante dele. As pessoas já estão adorando, reconhecendo ele como filho da perdição. Vou colocar o vídeo aí e vocês assistem aí o jogador prostrando diante dele. Joshua Tuisova s'agenouille pour saluer le président. Et comme Tuisova tout à l'heure, Alivireti Raka, fidjien. 6 semaines et puis la guérison miraculeuse pour être présent sur cette finale. Peseli Yato, elles sont belles ces images qui démontrent. Agora que vocês viram o jogador prostrando diante dele, eu quero colocar uma foto dele quando ele ganhou as eleições. Ele foi lá para de frente da pirâmide. Ele foi lá para de frente da pirâmide lá em Paris. E aí, na cabeça dele ficou o olho de Horus. O olho de Horus, o olho que tudo vê. Aquele olho ali representa Satanás. Quando ele foi para de frente à pirâmide, ele foi lá para mostrar que Satanás é o pai dele. Satanás é que vai governar tudo através dele. Naquele gesto ali tá demonstrado para nós. É o pai sobre o filho. O pai vai estar no filho. Porque no Novo Testamento, a Escritura fala que o Eterno estava no seu filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Yahweh dos exércitos, por meio do seu Espírito, estava em Yahusha, reconciliando o mundo consigo mesmo. O Eterno fazia a obra por meio do seu filho na terra. Satanás também vai encarnar no seu filho. Vai encarnar no filho da perdição e vai estar aí nessa terra aí, ó, Ciro andando para baixo e para cima, fazendo guerra e perseguindo os crentes. Satanás vai encarnar no filho da perdição. Por isso que ele foi lá para de frente à pirâmide, para mostrar que o olho que tudo vê estava sobre ele, estava no topo da sua cabeça. Satanás lá no topo da pirâmide, governando o mundo inteiro. A pirâmide é mostrando, ó, que eles querem colocar Satanás lá no topo da pirâmide. Mas como é que eles vão colocar Satanás no topo da pirâmide? Eles vão colocar Satanás no topo da pirâmide quando eles colocar o anticristo, o filho da perdição, lá no topo, como sendo o líder do mundo. Essa é a finalidade da nova ordem mundial no mundo inteiro. É colocar o filho da perdição no topo da pirâmide. Porque quando eles fizerem isso aí, Satanás vem, encarna nele, aí Satanás é adorado através dele. Porque o diabo sempre quis ser adorado. Por isso que o diabo falou com Yahusha: se você prostrar e me adorar, eu te dou a glória do mundo. Satanás quer ser adorado. Satanás tem inveja de Yahweh dos exércitos, porque Yahweh dos exércitos é o único que é digno de ser adorado. Por isso que Yahusha disse: arreda-te, Satanás, porque só Yahweh adorarás, e só a ele prestarás culto. Yahweh é o único que é digno de ser adorado, mas Satanás quer o lugar do eterno. Ele se rebelou lá no céu e arrastou uma terça parte dos anjos com ele. Ele convenceu esses anjos. Ele tem um poder tremendo de persuasão. Então quando o anticristo, o antimachia encarnar nele,
ele será adorado em toda a terra. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13. Só não vai adorar a besta, os filhos do Eterno. Só os eleitos, só os predestinados é que não vão prostrar e adorar o diabo. Então, meus irmãos, o cenário foi todo preparado. Tudo preparado para colocar o homem no poder. As coisas estão todas aí. É interessante que Emmanuel Macron agora ele está patrocinando aí não sei quantos milhões de euros para poder apoiar o aborto, a lei do aborto no mundo inteiro. E essa lei está pegando em vários países aí, ó, já está saindo, que pode abortar com 4 meses, com 5 meses. Tem um país que já pode abortar, a mulher pode abortar até com 6 meses. Lá na França agora também saiu outra revista falando que Emmanuel Macron está apoiando o aborto lá. Por quê? Porque chegou a hora. Satanás se deteve em frente da mulher para devorar o filho. Tão logo ele nascesse. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. O filho varão está dentro da barriga da mulher. Mas o Satanás, se ele pudesse, ele matava ele lá dentro. Se ele pudesse, ele matava ele dentro da mulher. Mas ele não pode, o Eterno não permite. Não permite o dragão. O Eterno não permite o dragão matar o primogênito. O primogênito está sendo formado, o primogênito está sendo gerado dentro da igreja. Mas a Escritura nos mostra que no dia do arrebatamento o dragão vai se deter em frente da mulher para tentar devorar o filho tão logo ele nasça. Isso aqui já está mostrando, Emmanuel Macron, o filho da perdição, aquele que representa o dragão na terra. Ele já está se posicionando para poder matar o filho varão. Mas não vão conseguir. O Eterno vai tirar o filho varão dessa terra e vai levar ele lá para o seu trono. O Satanás, o dragão, não vai pôr a mão no filho varão. O filho varão vai ser tirado dessa terra e a mulher vai fugir para o deserto, vai fugir para o Brasil. Os 3 primeiros anos e meio, o Eterno vai dar tempo para todos os crentes da terra vir para o Brasil, porque aqui é o lugar onde ele vai guardar essa igreja. Esses 2 países hoje também se tornaram amigos. Todo o cenário está sendo formado. Essa imagem que o irmão colocou na tela aí é a imagem de Davi e Barzilai. Barzilai era um homem que está no Velho Testamento que ajudou a Davi. Ele ajudou o rei Davi. A palavra Barzilai é o mesmo que brasileiro. O irmão pode até colocar na tela aí em hebraico para os irmãos verem. A palavra Barzilai é o mesmo que brasileiro em hebraico. Aí, ó, está aí, ó, brasileiro, escrito em hebraico embaixo, e brasileiro em português em cima. E aí, quando nós conseguimos, olha lá, Barzilai é as mesmas letras, Barzilai e brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi é um símbolo de Israel, e Barzilai é um símbolo do Brasil. E Barzilai era amigo de Davi, ele ajudou a Davi a fugir do rei Saul, quando o rei Saul queria matar ele. Então, o Brasil também pode se tornar um refúgio para Israel. Israel também pode vir para o Brasil, que ele vai ser bem recebido. E é interessante, meus irmãos, para resumir aqui, para terminar, é que a guerra lá que está acontecendo lá, nós já avisou sobre essa guerra aí desde 2017, bem antes de 2017 eu já falava sobre essa guerra. Em 2017 nós pegou firme, falando que a Rússia ia vir contra Israel. Vai acontecer a guerra de Gog, que está no livro de Ezequiel. Vamos lá? A palavra de Yahweh foi dirigida nesse termo, Ezequiel 38. Filho do homem, volta o teu rosto para Gog, na terra de Magog, príncipe de Roz e cabeça de Mozoque. Príncipe de Roz e de Mozoque. Príncipe de Roz e Mozoque. Roz é o nome antigo da Rússia. Roz é Rússia, Mozoque é Moscou. Príncipe da Rússia, presidente da Rússia e de Moscou. Ele está falando que provavelmente tudo indica então que é Vladimir Putin. Por isso que Vladimir Putin já tem mais de 15 anos que está no governo. Ele vai estar liderando essa guerra contra Israel. A Rússia, a Turquia, o Irã e a Síria. E a Líbia ia vir contra Israel, para bombardear Israel. Liderados pela Rússia, o príncipe de Roz, o príncipe da Rússia, eles iriam vir no final dos tempos. Nós estamos batendo nessa tecla desde 2017. E agora é interessante que a Rússia foi lá e está bombardeando a Ucrânia. E aí? E aí que no livro de Ezequiel está escrito: farei você dar meia volta. Farei você dar meia volta e vou trazer você até os montes de Israel, aonde eu vou te exterminar, você e todo o seu exército. Isso está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 38. O Eterno falou: vou fazer você dar meia volta. Você só dá meia volta, meu irmão, quando você está indo para um lugar. Aí você dá meia volta e você pode voltar para trás. A Rússia está indo para a Ucrânia, vai dar meia volta e descer para poder bombardear Israel.
Tá aí na tela. O irmão quiser aproximar para nós ver. Aí, ó. Distância de Rússia e Israel. É 5.000 e tanto. 5.987, se eu não me engano. Algo assim. Só que da Ucrânia para Israel, aí já é 1.000 e alguma coisa. Se o irmão quiser colocar na página aí, ó, 1952. Então é por isso que no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 4, o Eterno fala assim: far-te-ei mudar de rumo e colocarei um anzol na tua boca. Por quê? Porque a Ucrânia está resistindo ao Vladimir Putin. E aí o Vladimir Putin vai ser obrigado, tudo indica que ele vai ser obrigado a mandar a tropa em peso. Aí ele vai mandar tudo. Ele está resistindo. Aí ele vai ficar pertinho de Israel, porque se pegar lá da onde está a capital da Rússia, Moscou, que o seu nome antigamente era Mosuk, que é Moscou, que até fala aqui na Bíblia, nós fala Mozok, príncipe de Roz, Vladimir Putin, príncipe da Rússia, Moscou. Se pegar de lá é 5.000 quilômetros, mas se pegar da Ucrânia, fica pertinho. Então é por isso que nós estamos vendo esse mover agora, da Rússia indo para cima da Ucrânia. Por quê? Porque ela já está declarando que as colinas de Golã não pertencem a Israel. E em todos os vídeos que eu lancei em 2017, nós falamos aí que a guerra seria por causa do gás que Israel descobriu lá agora, que tem muito gás e petróleo ali na colina de Golã. Israel descobriu uma grande quantidade de gás e petróleo debaixo da terra. Então eles não importam em destruir as cidades. Eles querem a riqueza que está debaixo da terra. E a Rússia vende gás para toda a Europa. Está querendo vender gás para a China também. Então o que vai acontecer? No livro de Ezequiel fala que o Eterno vai colocar um pensamento no coração do príncipe de Roz naquele dia. E ele vai dizer: vou descer contra Israel e vou fazer despojo. Vou pegar a riqueza de Israel para mim. Então a Rússia já está afirmando que as colinas de Golã não pertencem a Israel. Isso significa que o Eterno já está para meter o anzol no queixo do Vladimir Putin e fazer ele dar meia volta e descer para a terra de Israel. Só que quando ele descer para a terra de Israel com todos esses exércitos, Nibiru, o Eterno vai usar o planeta Nibiru e ele vai chegar e ele vai passar perto da terra, vai passar por cima da terra para cumprir a profecia que está registrado lá no livro de Êxodo. Se você não assistiu o vídeo, assista lá para você ver. Eu lancei um vídeo onde eu falo Êxodo 12 versus Apocalipse 12, mostrando que Nibiru já passou por lá pelo Egito, vai passar de novo. O Eterno vai usar Nibiru. Nibiru, a sua cauda está cheio de asteroides, está cheio de meteorito na sua cauda. Quando ele passar perto da terra, ele vai dar uma chicoteada e a terra vai atrair essas pedras. E essas pedras o Eterno vai usar elas para jogar em cima da Rússia e dos seus exércitos. Mais de 1 milhão de soldados serão exterminados nessa guerra. Por quê? Porque o Eterno é que vai combater por Israel. O Eterno é que vai entrar nessa guerra. A Escritura fala que Israel vai ser abandonado. Israel vai ser abandonado pelos Estados Unidos e por todos os países, vai ficar sozinho. Mas naquele dia, o nome de Yahweh vai ser glorificado. Por quê? Porque ele vai mostrar o seu poder. Ele vai arrebentar com todos esses países que vierem contra Israel. O Eterno fala que eles vão vir montados em cavalos, armados com armamento de guerra, armamento pesado. E a Escritura fala que essas armas, elas serão usadas por Israel durante uma semana, durante 7 anos. Está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Essas armas serão usadas como combustíveis. E as únicas armas que têm condição de ser usadas como combustível são as armas produzidas pela Rússia. Então a Rússia vai vir com esse exército e o Eterno vai usar Nibiru, vai arrebentar com todo esse exército. E vai acontecer o quê, Ramos? Vai acontecer que Emmanuel Macron, ele vai vir para poder assinar o acordo de paz com Israel e os palestinos. E Emmanuel Macron, ele já fez vários acordos de paz aí já. Vou colocar um pedaço do vídeo para vocês verem aí, que ele é aquele que fica correndo de um lado para o outro. Por isso que ele está lá agora. Ele vai na Rússia, ele vai na Ucrânia. Ele vai na Ucrânia, ele vai nos Estados Unidos. Ele vai nos Estados Unidos, ele volta na Rússia. Ele está doido para poder intermediar. Ele está tentando ter uma postura de... Ela falou, é o terapeuta do Putin. Eu já expliquei isso. Ele está tentando... Mas a posição da França... geralmente, historicamente, é sempre uma posição assim de manter a paz, E o Macron está fazendo a mesma coisa. Ele está conversando, parece que toda hora no telefone com o Putin, 2, 3 horas, tentando manter, e ele explicou publicamente, eu quero manter um diálogo com o Putin. Porque ele é o príncipe, o falso príncipe da paz, que está registrado em Ezequiel 32, e o príncipe da paz também que está registrado em Daniel capítulo 9, versículo 27. Eu vou colocar um pedacinho do vídeo agora para vocês verem. Macron, desde sempre, tem se colocado como mediador da paz.
We are very much concerned by peace and security for Israel, so I have this call for peace and calm. So my first obsession, I would say, and my first concern is to preserve peace and calm in the whole region. Tendo, também em 2017, solucionado conflitos no Oriente Médio e ter sido apontado como provável mediador do acordo de paz entre Israel e Palestina, após Donald Trump reconhecer Jerusalém como capital de Israel, para a fúria dos palestinos que negaram desde então qualquer acordo com os Estados Unidos e foram para os braços de Macron como seu mediador. Isso, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, disse que não vai mais aceitar nenhum plano de paz proposto pelos Estados Unidos e que o país deixou de ser um mediador honesto. Abbas fez um apelo para que a França e a Europa desempenhem um papel mais importante, mais forte nos esforços de paz. Em 2018, Macron criou o Fórum da Paz de Paris. Que vous soyez américain du Nord, du centre ou du sud, que vous soyez africain, du Levant, de l'Asie, du Pacifique, de tous les continents, nous avons besoin de vos initiatives et de vos projets pour que ce forum soit un succès, pour qu'il permette de penser, d'agir pour aujourd'hui et pour demain. Je compte donc sur vous et je vous donne rendez-vous le 11 novembre prochain à Paris pour notre forum pour la paix. E ameaçou apresentar seu plano de paz antes de Donald Trump, caso esse continuasse a demorar na apresentação do seu plano. Então agora que vocês viram aí, ele é o príncipe da paz que Israel está esperando. Então ele vai agir a favor de Israel, ele já está contra a Rússia, então ele vai agir a favor de Israel. E aí Israel vai aclamá-lo como o Messias prometido, o Messias verdadeiro. Algo vai ter que acontecer aí para eles receberem ele como o Messias verdadeiro. Algo vai ter que acontecer, eu não sei o que, mas eles vão receber ele como Salvador, como o Mashiach esperado. E aí lá na frente ele vai quebrar o pacto de paz e vai perseguir os judeus, ele vai perseguir os ialdinhos. Mas lá no final da tribulação, tanto Israel quanto a igreja que vai estar aqui no Brasil vai estar aguardando a volta de Yahshua. Na graça e na paz da terra.